Bom dia, ouvintes da Rádio Campo Maior, especialmente servidores e servidoras do município. Beatriz, nossa ajudante de gravação, Júnior Maciel, hoje o parceiro de apresentação, equipe da rádio, internautas. Hoje é 1º de novembro de 2025. Eu sou Águida Maria e este é o programa Sindicato em Destaque, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Xeramubim, que traz assunto do interesse dos servidores. E para hoje nós trazemos os seguintes assuntos, né? Notícias sobre as solicitações de audiência que a gente pediu com o Executivo e Secretaria de Educação, as audiências adiadas que a gente tinha com a promotoria, a reforma administrativa, a reunião com servidores que acontecerá na próxima semana, a avaliação de desempenho de professores e novas orientações para o precatório, precatório do Fundef, que está aqui em reta final para o pagamento da segunda parcela. E já lembrando, pessoal, que este programa é gravado, ele foi gravado na sexta-feira, então se tiver acontecido alguma coisa depois da gravação, a gente reporta na próxima semana, né? Quando a gente gravou o programa, já estava previsto para o final do dia o pagamento do mês de outubro, né, dos professores, profissionais da educação, os ACS e os ACS. Então, já deve estar na conta de todo mundo a essa altura. E a gente lembra também que continuamos com o nosso recadastramento de servidores, né? A gente precisa renovar as fichinhas de cadastramento. Tem coisa muito antiga, né? Tem gente que já tá até quase sem dados. Então, cada servidor e servidora que ainda não fez o seu recadastramento, dá uma passadinha no Sindicec, entra em contato com a gente, que a gente viabiliza para você preencher o seu recadastramento, que é muito importante para o nosso banco de dados. E também você que mora no interior, você pode dar uma passadinha, preencher a sua ficha, levar para seu colega, sua colega, alguma pessoa aposentada que é das suas relações, do seu conhecimento, que mora lá para o interior, para facilitar para essas pessoas também, tá bom? Então, continuamos com o recadastramento. Todo mundo que não se quer recadastrou ainda, entre em contato, por favor. E outra informação importante também, pessoal, é que no próximo dia 29 de novembro, o Sindicec fará a sua assembleia ordinária, né, a segunda assembleia ordinária do ano de 2025, que acontecerá ainda, a gente ainda vai publicar o edital, né, mas a data já é esse dia, também com o ato unificado da comemoração do Dia dos Servidores. Então, vai ser uma assembleia muito especial, cheia de prêmios e homenagens às coisas que a gente faz no Dia do Servidor, né? Que esse ano não fizemos festa, mas vai ter comemoração especial no dia dessa assembleia. Não fizemos festa específica, né? Como a gente faz às vezes. Mas haverá festa nesse dia 29 de novembro, também juntamente com a Assembleia. Então, você já se programa, né, para estar presente no dia 29 de novembro. E a nossa sede é a Rua Dias Ferreira 103, a gente atende pelo telefone 34410046 e também o WhatsApp 997-23-31-33. Lembro a você que esse WhatsApp é só para mensagem, viu? Não atende ligação esse número. O WhatsApp atende de segunda a sexta-feira, de 7 às 14 horas, e o telefone fixo e também aqui na sede, a gente atende de segunda a sexta-feira, de 7 às 17 horas. E também, gente, lembrar que a gente tem as nossas parcerias. Uma coisa importante de dizer é que as parcerias de desconto, elas são apenas para o servidor filiado, não inclui dependente. Você é servidor ou servidora filiado, você tem direito aos descontos das parcerias, mas isso não estende para os seus filhos, nem para o seu cônjuge,
para ninguém da sua família, tá bom? É só exclusivo dos servidores. Então, as parcerias, né, a gente tem com a Clínica Prontomed para consultas, ultrassonografia, exame de Holter e mapa. Temos com a Clinilab, né, para cobertura de vários exames de laboratório. Temos também parceria com a RA Papelaria, né, desconto nas compras. Temos no Espaço Fitness, no Kionda, né, para o consumo de alimentos, na Ótica Reis, na Farmácia Maia, temos também desconto em medicamentos, genérico e de referência, e no Pedro Motos para compra de peças. Então, essas são as nossas parcerias. A lista de filiados está nesses lugares, nesses parceiros, né, comerciais aqui, exceto na Clinilab e na Clínica Prontomed, que você precisa entrar em contato com o sindicato e pedir a guia para o atendimento, tá bom? E a gente tinha duas reuniões agendadas, né, pessoal, para a última quarta-feira, com a promotora do município, a doutora Sheila Monteiro. Era com as professoras aposentadas que não receberam, né, professores e pensionistas, mas tinha um grupo de professores que fizeram a representação, a gente já anunciou aqui, tinha marcado a audiência com a promotora, e no último dia 29, e também as mães, né, de crianças as mães de PCD, né, professoras, que perderam a redução da carga horária, também havia uma representação, a gente tinha solicitado uma reunião, estava marcada essas duas reuniões para o dia 29, mas elas foram canceladas, né? A promotoria justificou que houve imprevistos, né, da promotora, e ela não pôde participar dessas reuniões com a gente e marcará nova data, né? Mas não marcou ainda. Então, as reuniões foram canceladas, estão previstas ainda para acontecer, mas ainda não tem data, né? Segundo nos informaram lá as pessoas da Promotoria de Justiça do município de Xeramobim. E também a gente solicitou, né? Já falamos aqui também, audiências com o executivo, a respeito das reuniões que a gente já teve com os servidores. São duas solicitações de audiência, né, para os agentes administrativos e para os servidores da Secretaria de Agricultura. E também a gente solicitou com a Secretária de Educação outra audiência. A gente recebeu informação da administração, né, lá do gabinete, que essas reuniões serão marcadas nessa próxima semana. Aliás, não foi nem do gabinete. Quem me disse que marcava na primeira semana de novembro essa reunião foi o próprio prefeito, né? Que eu encontrei ele por acaso esses dias e perguntei, cobrei, ele disse, na primeira semana de novembro eu marco sua reunião. E a Secretaria de Educação, o gabinete da secretária, informou também que marca a reunião com a secretária para a semana que vem. Então, já vamos procurar notícias a partir de segunda-feira dessas duas reuniões que a gente solicitou para tratar assunto, né, direto dos servidores e servidoras do município. E esta semana também, no próximo dia 4 de novembro, terça-feira, a gente tem reunião com os servidores do município que ganha acima do salário mínimo, né? Esse pessoal de nível superior e técnico, que não está dentro dessas categorias que tem piso salarial e estão penalizados com a falta de reposição salarial, né? Então, a gente tem uma reunião com esses servidores para fazer encaminhamentos e traçar estratégias no próximo dia 4 de novembro. Então, você, servidor, servidora dessas categorias que são dessa situação aqui, você já está convidado, já está convocado para comparecer ao Sindicec na próxima terça-feira, às 17h30, para tratarmos desses assuntos que são do interesse de todos esses servidores e servidoras. E agora a gente tem a participação do nosso companheiro Júnior Maciel. Ele falará sobre a avaliação de desempenho
e sobre a reforma administrativa, a tal da PEC 38. Bom dia, Júnior Maciel. Bom dia, Wagner. Bom dia, servidores. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Campanha. Sobre a questão da avaliação de desempenho, Wagner, as últimas notícias que nós temos aqui já está bem adiantado, né, o serviço. Então, na finalização do processamento das avaliações, já finalizando, nós conversamos com o Marcelo Pedrosa, da Secretaria de Educação, e ele disse que nessa primeira quinzena ainda de novembro vai ser feita uma reunião com a comissão, né, para repassar tudo que já foi feito, enfim, e encaminhar para que em dezembro realmente seja publicado a relação das pessoas, né, 60% das pessoas, dos professores que foram contemplados com essa avaliação. Então, a gente espera que o trâmite ele siga, né, e se for o caso, se já tiver todo o material preparado, a gente, enquanto sindicato e comissão também, né, solicitar que, se for possível fazer o adiantamento desse pagamento, né, que ele seja feito, né, que a gente possa ter um mês de dezembro bastante recheado, né, para as pessoas que forem contempladas, né, que entrarem dentro de 60%. Então, com relação à avaliação de desempenho, é isso que nós temos. Com relação à questão da reforma administrativa, que é um assunto que a gente já tem, eu acho que a gente já está bem na segunda, terceira semana que a gente puxa sobre essa temática, e nas redes sociais, principalmente na do sindicato, né, no Instagram, e nos grupos, né, de WhatsApp, a gente tem colocado material acerca, para que as pessoas elas se orientem, elas entendam qual é o impacto, primeiramente entender o que é uma reforma administrativa. Essa reforma ela vem impactar servidores dos três âmbitos, a nível federal, a nível estadual e a nível municipal. Né? E interesse nosso aqui, enquanto servidores do município, é saber, primeiro, o que é essa reforma, e segundo, o que ela vai impactar na minha vida. É saber que, na verdade, essa reforma, que é uma reforma que está sendo proposta, que é a PEC 38, que ela está no Congresso Nacional e que ela pode ser votada, o que é que ela traz de prejuízo para mim, enquanto servidor público, né, que estou aqui no município de Quixeramobim. Então, quer dizer, primeiramente entender que é uma reforma, é uma mudança na forma de organizar tanto o servidor público desde a sua entrada, né, no serviço público, até a sua aposentadoria. Então, saber que essas mudanças, elas começam desde a forma como o servidor ele vai entrar no serviço público, seja a nível federal, estadual e, no nosso caso, municipal, e todo o procedimento ou prosseguimento dentro da carreira do serviço público até a sua aposentadoria. Então, que impactos essa reforma ela tem no meu entrar, né, no serviço público, no desenrolar da minha carreira dentro do serviço público e a finalização, que é quando eu vou me aposentar. Então, primeiro eu tenho que ter essa noção, tá certo? Que ela vai ter impacto nisso tudo. Então, essa reforma, enfim, ela já foi apresentada numa outra roupagem e com outro número, né, que era a PEC 32, que foi dada entrada em 2020, né? E o Mota, presidente da Câmara dos Deputados, né, em 2025, traz novamente essa reforma, né, dizendo que é uma pauta prioritária, que é a prioridade, e que justamente eles vendem a ideia que é para organizar o serviço público, que é para acabar com os altos salários. Mas aí vem a grande questão: onde é no serviço público municipal que nós temos altos salários, né? Onde a gente tem que todo mundo é assalariado, né? Seja da auxiliar de serviços gerais até um médico, todos são assalariados. O que muda é a quantidade ou o valor do salário, mas ambos são assalariados. Então, nós não temos no serviço público, principalmente no serviço público municipal, altos salários, né? Então, a grande questão já é essa, que não cabe a nós, servidores públicos municipais, essa questão do combate a altos salários, né? E aí, essa PEC, né, ela vem com 4 eixos, né, de proposta, que é a estratégia, governança e gestão, a transformação digital, a profissionalização e a extinção de privilégios, né? Então, vamos ver aqui cada uma dessas propostas. Então, o que é que eles querem mudar na estratégia de governança, governança e gestão? Eles dizem assim,
que, na verdade, a questão desse desdobramento ou desse objetivo é organizar, né, o serviço público, né, nos três entes, né, federal, estadual e municipal, né. Ele diz que um planejamento estratégico para os municípios de 180 dias, ou seja, 6 meses, para que os entes federal, estadual e municipal se adequem a essa nova reforma, certo? Aí nós temos as questões como a, as melhores práticas, né? Trazer melhores práticas para o serviço público, né? Os entes vão se organizar ou organizar suas unidades administrativas com parâmetros estabelecidos pela União. Aí como é que eu vou organizar um serviço público, né? Federal, estadual e municipal de uma única forma, onde nós temos, né, realidades totalmente diferentes, porque uma coisa é o servidor estadual, outra coisa é o servidor federal e outra coisa é o servidor municipal, né? E aí a gente pega que municípios, como nós temos municípios muito grandes, né, como vamos supor São Paulo, né, que é um dos grandes municípios do Brasil, e nós temos municípios com 3 mil habitantes. Como é que eu vou adequar, né, uma reforma, né, a essas realidades tão discrepantes, né? Outra coisa, assim, a questão de municípios com muitas arrecadações, e aí a gente volta para São Paulo, mas a gente pode trazer muito bem aqui para o estado de Ceará, que é Fortaleza. Hoje Fortaleza é um dos municípios do estado de Ceará que mais arrecada, né? Está no topo. Aí como é que você vai dizer que essa reforma ela vai se adequar ao município de Fortaleza, ao mesmo tempo em que se adequa ao município de 6 mil habitantes, que eu acredito que Pacujá, por ali, Pacujá, o município tem 6 mil habitantes. Não dá para adequar nem num grande como Quixeramobim. Então assim, então como é que eu formato, né, uma reforma dessa, ou adequo uma reforma dessa para um município que tem uma grande arrecadação, para um município que vive única e exclusivamente de repasses federais e estaduais, porque a gente tem municípios que não têm arrecadação própria nenhuma, e exclusivamente eles sobrevivem do que é repassado, tanto pelo Estado como também pela União. Então são alguns questionamentos como esse que a gente traz, para que as pessoas elas acabam entendendo que impacto vai ter, né? Uma coisa é você ter uma Fortaleza da vida, né, que tem aí uma alta arrecadação por ter dentro da sua zona, tanto urbana, que ali Fortaleza é mais urbana, que não tem rural, né, onde você tem fábricas, onde você tem um comércio, onde você tem a questão IPTU, ICMS, exatamente, grande circulação de produtos. De produtos, você tem, o que eu quero dizer é que a chegada e a saída de pessoas é o fluxo de passageiros, passageiro, aeroportos. Exatamente. Então você tem pessoas que visitam Fortaleza, que vêm de vários. Turistas. Exatamente, era isso que eu queria dizer. Né? Onde você tem um turismo muito grande, pessoas, a cidade passa o ano inteiro recebendo turistas de várias cidades. Turista, né? E um que deixa dinheiro dentro de Fortaleza. Aí você vem para um Quixeramobim, né, que não tem essa questão turística, né, que hoje nós ainda temos, ainda dependemos, apesar de Quixeramobim ser uma cidade considerada para o estado como de médio porte, mas é um município que ainda sobrevive, na sua grande maioria, de recursos que são repassados pela União e são repassados pelo Estado, né? Então, assim, é muito gritante isso é um alerta que tem que ficar na nossa cabeça, né? Aí, trazendo aqui mais a questão da reforma também, né, quando ele fala aqui na transformação digital, né, que tem algumas propostas aqui, que é integralizar canais físicos e digitais de atendimento, onde a gente sabe que ainda existem em alguns municípios que ainda não tem sinal de internet, né? Alguns distritos que não têm acesso a essa questão. Então, assim, como é que você vai integrar canais físicos e digitais para localidades, né? Aí você vai lá para o norte, um Manaus da vida, uma Roraima da vida, que a dificuldade de acesso é muito grande. Como é que você vai integralizar canais físicos e digitais? Então, são questões como essa. Aqui mesmo, se você vai para o município de Quixeramobim, a gente ainda tem localidades que talvez tenham dificuldade no acesso ao sinal de internet.
né? A questão da profissionalização, que é outra questão. Dentro dessa reforma, eles propõem a contratação de servidor terceirizado por até 5 anos. Quer dizer, você contratar um servidor por 5 anos e o Instituto de Previdência dos Municípios. Júnior, tem uma questão aí nesses contratos de 5 anos, porque na proposta que contrata por 5 anos, ele dá um intervalo de 24 meses para você ser contratado de novo, no caso do temporário. Então, aí você vê aqui, se ele vai dar essa possibilidade ao município de fazer um contrato de 5 anos, e os regimes próprios de previdência vão sobreviver de quê? Porque na hora que eu contrato uma pessoa por 5 anos, né, dependendo da quantidade de pessoas, essas pessoas poderiam estar muito bem contribuindo, se fosse concursada, se houvesse concurso, com o Instituto de Previdência. Quer dizer, e esses aposentados, eles vão se manter como? Como é que o Instituto de Previdência vai pagar uma aposentadoria se a Prefeitura vai poder contratar por 5 anos? Então, até os próprios institutos de previdência, a gente já se fragilizam. Então, não é só o servidor efetivo que vai ser prejudicado com essa reforma, não. É o próprio servidor que já está aposentado, é o pensionista que está ali e que depende do Instituto de Previdência, que já não é lá essas coisas, né, que vai se fragilizar mais ainda por não ter uma arrecadação, né? E a gente já está finalizando por conta do tempo, né? Mas são essas questões, a questão da extinção de privilégio. Qual é o privilégio que nós temos como servidor público municipal? Eu queria te dar um dado que eu vi recentemente. Eu vi no ano passado esse dado numa palestra que eu assisti, mas eu anotei, eu tenho ele até hoje. Sobre os servidores, os servidores públicos no Brasil, né? É que a maioria dos servidores públicos, bem mais de 50%, né? Ou talvez uns 70% são municipais. E 41% dos servidores públicos no Brasil ganham um salário mínimo. 41%. E 72% ganha até 3 salários mínimos. Né? 72%. Então, quando uma reforma dessa, ela diz que vai combater privilégios no serviço público, a primeira pergunta que a gente deve fazer ela vai combater privilégio de quem? De quem? Aí a outra pergunta que você se faça, qual é o privilégio que eu tenho? Qual é o privilégio que aquele servidor público que eu conheço tem? Porque você, pelo menos eu e você, a gente não conhece nem o servidor público com privilégio, a gente não conhece. Né? Eu acredito que a maioria das pessoas seja assim também. Então, só para finalizar, Agda, por conta do tempo, que a gente ainda tem mais assuntos, a gente viu a gente vê que é uma reforma que não vai trazer nenhum benefício para o servidor público, e sim, ela vai dificultar, ela vai enfraquecer a qualidade do serviço público que a população vai receber. Isso. Porque no próprio instante em que você tem servidores fragilizados, contratos temporários aí por longo tempo, avaliações que vão ser feitas aí, ninguém sabe nem como. Então, quem vai sofrer, quem vai penalizar também... O fim da estabilidade. Quem vai perder também é a própria população, que não vai ter um serviço público de qualidade. Aí eu passo para você novamente. Isso não é reforma, gente, é desmonte da carreira do servidor público e do serviço público também. Agora, pessoal, vamos falar sobre o precatório do Fundef, segunda parcela, que está agora na fase final para o pagamento. Está previsto o pagamento para o dia 14 de novembro. Ontem nós falamos com a comissão que nos informou, né, que no final da tarde, né, do dia 31, sairia o link para a coleta de dados dos beneficiários, né? Então, a gente vai orientar aqui como é que cada um beneficiário deve proceder. O link já deve estar publicado essa hora, né? Que ia ser publicado ontem. Então, para receber o precatório, você tem que colocar os seus dados. Durante toda a semana próxima, né? De segunda até sexta-feira, vai ser o tempo que vai ser coletado esses dados, seus dados pessoais.
né? A Secretaria de Educação vai ter uma equipe lá para ajudar aquelas pessoas que não conseguem, né, colocar seus dados online, porque é tudo online, viu, gente? É tudo, não precisa levar nenhum documento, é tudo online, é tudo foto, PDF, mas tem gente que pode ter dificuldade. As pessoas que têm dificuldade, né, que moram por aqui, que estão por aqui, elas podem passar aqui no Sindicec, a gente também ajuda, e também podem se dirigir até a Secretaria de Educação, porque a comissão vai designar lá uma pessoa para ajudar a quem não consegue, tá bom? E que documento vai precisar para esse cadastro? Está pedindo o seu nome completo, o seu RG, o seu CPF, comprovante de endereço e também uma conta bancária. Gente, ó, atenção aqui para essa conta bancária. A conta bancária pode ser conta corrente ou poupança, que são contas que recebem depósito, né, externo, porque se for conta salário, por exemplo, só recebe depósito do seu salário. Então, para receber outra coisa, não recebe outro pagamento. Então, você coloca a sua conta bancária, conta corrente, se tiver poupança, pode ser poupança. A conta pode ser de qualquer banco, porém, as contas do Banco Bradesco vão ser compensadas primeiro, tá bom? Se você fornecer uma conta de outro banco que não seja o Bradesco, você vai atrasar um pouquinho o seu pagamento, o que não é muita coisa, mas você não vai receber direto, compensar direto, tá bom? E para quem é herdeiro, tem que colocar também a certidão de óbito, né, da professora ou professor que faleceu. Então, estes são os documentos, né? RG, CPF, comprovante de endereço, conta bancária, tá? E certidão de óbito para os herdeiros. Não esqueça, vocês têm a semana para fazer esse cadastro, né? O cadastro é online, mas as pessoas que não conseguirem, né, podem dar uma passadinha aqui no Sindicec, que a gente ajuda, também podem comparecer à Secretaria de Educação, que tem pessoas lá para ajudar. Lembrando também que no último dia 29 foi publicado o edital, né, já com o resultado dos recursos, e está lá no portal da Prefeitura, né, no site. Também já está nos grupos, tem lá a ata, os recursos indeferidos ou deferidos, está tudo posto lá. Então, você que entrou com recurso, pode ir lá verificar, né, os seus valores, né? A gente está informando todas essas coisas, né, já que a Secretaria de Educação não se pronuncia sobre o assunto, né? A gente vem aqui para dar todas essas informações para vocês. Só complementando o que a Agda já falou, é justamente isso, pessoal. Toda e qualquer dúvida que vocês tenham, nos procura aqui no sindicato, dá uma passada por aqui, liga para o telefone, procura, fala individualmente ou no privado, né, ou no meu privado da Agda, então no próprio WhatsApp do sindicato, né, que a gente responde, nós não fazemos questão nenhuma de tirar dúvida, né? Tanto que a gente estava dando uma olhada, Agda, nas pessoas que entraram com recursos e que a grande maioria que veio para cá, né, tiveram seus deferimentos, foram deferidos. Então, alguns que a gente orientou, que a gente preencheu aqui, que veio para cá, né, tiveram seus processos deferidos, as suas solicitações deferidas. Então, a gente vê que realmente, quando você tem no sindicato, você tem uma estrutura aqui que pode te receber, que pode te orientar, é só dar uma passada aqui, que a gente está funcionando direto, nós não fazemos questão, né? Então passa por aqui. E com relação principalmente a essa parte que é a finalização do precatório, que é o pagamento, tá certo? Então, que fique claro que as pessoas que tiverem contas no Bradesco, elas receberão em tempo hábil. As pessoas que tiverem conta em outros bancos, vai levar um períodozinho aí de 24 horas,
né? Porque tem a compensação bancária. Se for no Como? fim de semana, é o fim de semana todo, né, João? Exatamente, se for no final de semana, ela é o final de semana inteiro. E tem gente que tem portabilidade, né? Tem gente que tem a portabilidade que também demora ainda mais Vai ainda. demorar. Sai na sexta-feira, depois do expediente, já fica só para segunda. Só essas questões assim. Então, pessoal, acabou o tempo. Boa tarde para vocês. Até a próxima semana, se Deus quiser.